Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje veremos o assunto de matemática. Então, vocês irão pegar aqui esse livrinho, né? Toda semana nós já estamos habituados a esse livro, né, de matemática. Então, nós iremos continuar o assunto de medidas. E hoje estudaremos um pouquinho de medidas de comprimento. Já estudamos a questão de massa e agora vamos para o conteúdo de comprimento. Então, veremos sobre metro, centímetro e milímetro. Ou o contrário, né? Milímetro, centímetro e metro. Então, nós abriremos na página 126, estudaremos também 127, 128 e 129. Mas antes disso, de começar o conteúdo da explicação do livro, a professora vai mostrar para vocês um videozinho que fala sobre o assunto, uma breve revisão sobre esse conteúdo. Então vamos lá ao vídeo? Na aula de hoje nós vamos revisar centímetro, milímetro e metro. Vocês lembram o que é centímetro, o que é milímetro, o que é metro? Nós vamos rever. Então, o centímetro é a junção de 10 milímetros. Então, um centímetro é igual a 10 milímetros. Um milímetro é cada risquinho da régua. Entre a distância de um centímetro a outro, nós temos 10 milímetros. Essa é a nossa régua fictícia, que ela é bem grandona e dá pra gente identificar bem os centímetros e os milímetros. Então, os números maiores são os centímetros e os risquinhos são os milímetros. Vamos agora para a régua normal. Ó, pessoal, para a régua normal, nós temos aqui do 0 ao 1 centímetro, e a cada risquinho desse aqui, nós temos 1 milímetro. Então, na régua, nós temos centímetro e milímetro. Quando é uma régua grande, uma régua de madeira, nós também podemos ter na régua o metro. Mas nessa régua, nós só vamos até 30 centímetros. Já o metro, pessoal, nós temos vários instrumentos que podemos medir o metro, como a trena, que foi falado no vídeo anteriormente. Esse aqui é um exemplo, então, de uma trena de 2 metros. Nós também temos o exemplo do metro articulado, que é bastante utilizado por pedreiros e carpinteiros. E nós temos também exemplo da fita métrica, que ela é bastante utilizada por costureiras. Agora que nós já lembramos o que é centímetro, o que é milímetro e o que é metro, o que é metro, pessoal? É a junção de 100 centímetros. É uma unidade de medida, assim como milímetro e assim como o centímetro. Nós vamos falar sobre algumas coisas que nós podemos medir com milímetro, centímetro e metro. Então, o que nós podemos medir com milímetro? Coisas pequenas, como, por exemplo, nós podemos medir a largura dessa tesoura, a largura de uma borracha. Então, são coisas que nós podemos medir com milímetro. Já se eu quero saber o tamanho dessa tesoura, eu vou usar que medida? Centímetros, né? Então, nós vamos medir ela por centímetros. E desse canetão? Então, nós vamos usar, então, centímetros. Nós também podemos usar milímetro, mas fica mais fácil nós usarmos o centímetro. E quando a gente quer medir, então, a altura de uma pessoa, a altura de um animal grande, como uma vaca, um cavalo, nós vamos usar o metro, pessoal. Então, esses são alguns exemplos de coisas que nós podemos medir. Então, na aula de hoje, veremos um pouquinho sobre grandezas e medidas. E estudaremos um pouquinho sobre medidas de comprimento. Então, no caso aí vai ser metro, centímetros e milímetros. Então, vocês irão abrir na página 126, estudaremos a página 127, 128 e 129 também. Então, na página 126, lá no comecinho da página, vai estar escrito assim, unidade 5.
grandezas e medidas. Então, podemos observar a cena, né? Tem um senhor aqui, tem uma estante. Tenho várias pessoas, tem um menino. Parece que é uma brinquedoteca, né? Uma sala de brinquedos. Depois, a professora tem outro slide falando que tá perguntinha na mesma página, que tá falando assim, para começar. Estima-se quantas estantes iguais à da cena é possível colocar entre a estante branca e o quadro de moldura amarela. Então, o quadro de moldura amarela vai aparecer no próximo slide que eu irei mostrar. Depois vamos analisar e responder a perguntinha aqui. Próximo marcadorzinho aqui, ó. Quantos quadros brancos cabem na altura da parede? Então, a altura seria o vertical. Largura horizontal. Vertical é em pé e horizontal é deitado. Vamos dizer assim, né? Então, vamos ver a próxima cena. Então, aqui continua a cena, que seria a moldura, o quadro de moldura amarela seria esse daqui. Né? Então, parece que é uma brinquedoteca mesmo. A menina tá ajudando eles a arrumarem a cena, né? O lugar aqui. Lá em cima, na página 127, está falando assim, para refletir. Se o quadro branco tem 1 metro de largura por 80 de largura, então ele tem 1 metro de altura e 80 centímetros de largura. Então, quais são as alturas e a largura aproximadamente da parede vermelha? Então, nesse caso, vamos voltar aqui a saber a altura aproximadamente e a largura também. Vamos ver. Então, cada um tem 1 metro aí de altura. Então, se eu pegar esse quadro aqui e colocar mais um quadro aqui, não vai dar certinho a altura dessa parede vermelha? Então, no caso, se a altura dessa parede é 1 centímetro, deixa eu pegar aqui um lápis. Vamos ver. Então, ele mede aqui 1 metro. Vamos dizer assim. Se eu colocar o próximo quadro aqui, branco, vai ser mais 1 metro. 1 metro mais 1 metro igual a 2. Então, eu posso concluir que aqui essa parede, ela mede, então, de altura 2 metros. Então, podem escrever aqui, que a professora, esse aqui é difícil de escrever. E de largura, vamos voltar lá na cena, né? De largura, ele tem 80 centímetros. Então, se eu fizer 80 mais 80 mais 80 centímetros, então vamos colocar aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Vou escrever de azul, ver se aparece, né? Então, vou colocar aqui, ó, 80 mais 80 mais 80. 0 mais 0 mais 0, 0. 8 mais 8, 16. 16 mais 8. Então, aqui nesse caso, nós vamos ter 240 centímetros. Ok? Ou 2 metros e 40. Tá? Então, aqui vai ser 2 metros de altura e 2,40 de largura. Vamos dizer assim. Vamos voltar agora
naquela página lá para a professora. Estima-se quantos estantes iguais que cabem naquela parede. Então, no caso, se eu pegar essa parede aqui, essa estante, e colocá-la aqui, ó, mais uma estante, mais ou menos, né? Cabe 2 estantes e meia, ou aproximadamente 2 estantes. Então, a respostinha ali seria 2 estantes. 2 estantes. Depois, quantos quadros brancos cabem na altura da parede? Então, como nós já fizemos no outro exercício, cabem 2 quadros brancos aqui nesse espaço. Ok? Esse daqui é um pouquinho mais complicadinho. Seria mais fácil para a professora explicar presencial, mas não tem como, né? Difícil. Agora na página 128. Medidas de comprimento. Metro, centímetro e milímetro. 1. Pedro é mestre de obra e em seu trabalho faz muitas medições. Observe e complete. Essa madeira tem 120 centímetros de comprimento, mas preciso de uma que tenha exatamente 1 metro. Então, vou cortar, tananã, centímetros dela. Então, eu tenho que cortar quantos aqui, ó? Quantos eu preciso cortar? 20 centímetros. Esta argamassa tem 8 milímetros de espessura. Então, aproximadamente 8 milímetros de espessura. Preciso aumentar 2 milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura. Então, ela vai ficar com 10 milímetros. Então, eu tenho o quê? 8. E vai aumentar mais 2, vai ficar com 10, no caso. Certo? O metro, o centímetro e o milímetro são as unidades usadas para medir o quê? Que eu posso medir? Posso medir o comprimento das coisas, né? 1 metro corresponde a quantos centímetros? 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, 100 centímetros. Nós já vimos esse assunto. 1 centímetro corresponde a 1 centímetro. Corresponde a 10 milímetros. Certo? Então, 100 centímetros, depois a professora vai mostrar com o desenho, que é mais fácil de entender. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Mais ou menos igual essa tabela aqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, como a professora mostrou lá, como é que funciona. Cada milímetro, entre esses dois aqui, ó, esses 2 traços maiores, seria a marcação do centímetro. E esses risquinhos menores são os milímetros. Então, 1 centímetro tem quantos tracinhos aqui, ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 milímetros, como a professora já corrigiu lá com vocês, só para entender como funciona, tá? E quantos centímetros tem 1 metro? Então, vamos ver ali. No próximo slide está mostrando para vocês. Então, aqui, se eu for contar, né? De 1 por 1, 1 centímetro e 1 centímetro,
eu posso chegar até 100 centímetros. Então, 100 centímetros corresponde a 1 metro. Vou colocar aqui, ó. 100 centímetros é igual a 1 metro. Ok? 3. Observe as figuras e escreva a medida do comprimento de uma. Então, aqui tá tranquilo, né? Só vocês contarem aqui quanto mais ou menos deve ter esse apontador. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2. Não tem a metadezinha de 1 aqui, ó. Então, vai ser 2 centímetros e 5 milímetros. Vai sobrar 5 milímetros aqui. Ou 25 milímetros. Então, se eu contar tracinhos por tracinhos aqui, vai ter 25 tracinhos. Então, os demais exercícios vocês irão responder sozinhos. Tá tranquilo agora, né? 4. Usando a regra, meça o comprimento de cada figura. Então, aqui no caso, vocês podem aí, na casa de vocês, medir, se vocês tiverem, tá? Então, aproximadamente aí quanto vai ter. Então, com a régua, vocês vão pegar a régua e vão tentar medir para a professora. Um parafuso e uma porquinha aqui, no caso. Uma peça de porquinha, né? 5. Leia as falas e descubra a altura de Carla. Eu sou 15 centímetros mais alta que Lúcia. Eu sou 12 centímetros mais baixa que Carla. A Tatiana tem 1,70 m de altura. Então, a Tatiana tem 1,70 m. Vamos começar pelo final, né? Então, se eu sei que a Tatiana tem 1,70 m de altura, só eu tentar aqui, ó. Carla, Tatiana é essa menina aqui, ó. Então, vou ajudar vocês hoje. Essa é a Tatiana. Ela tem 1,70 m. Eu sou 15 centímetros mais alta que a Lúcia. Então, a Lúcia, eu tenho que fazer 1,70 m menos 15 centímetros. Opa, agora não tá difícil de escrever. Tá feio agora. Então, vocês vão fazer para descobrir a altura de Carla aí no caso. Então, tá ruim da professora escrever. Quanto ela mede? Vocês irão pensar aí. A professora já deu bastante dica. 6. Responda às questões. Em que situação a diferença de 1 centímetro em uma medida de comprimento pode ser importante? Então, no caso de 1 centímetro, se eu for comprar pecinhas pequenas, 1 centímetro faz muita diferença. Então, por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa, se eu for comprar uma roupa com 10 centímetros de largura maior ou de comprimento maior, não tem como utilizar. Então, 1 centímetro faz muita diferença. Ou pode ser na escolha de uma roupa, ou pode ser uma escolha de uma peça, de parafuso, no caso, que tem que ser tudo certinho, né? O tamanho, senão não dá certo. B. Em que situação a diferença de 1 metro em uma medida de comprimento pode não ser importante? Então, 1 metro, no caso, que não seja importante a questão de distância de casas, por exemplo, distâncias de cidades. Então, nesse sentido, os metros não fazem diferença. Mas se for quilômetro, que vai ser o novo assunto que nós vamos estudar, ele faz muita diferença. Quilômetro faz bastante diferença, tá? Então,
Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa estarei online para dúvidas. Certo? Então até amanhã. Tchauzinho.